Bom dia, galera do oitavo ano, e boa tarde também para a galera do oitavo ano à tarde. Aqui é o professor Fabiano, tá? Professor de Geografia. A gente vai falar hoje sobre a partilha da África, na página 260 e 261, tá? Antes de a gente falar sobre a partilha da África, a gente tem que entender a diferença de colonização e neocolonização, ou seja, colonialismo ou neocolonialismo, tá? Primeiro a gente vai falar sobre colonização. No século XIV, exploradores europeus chegaram à África. Através de trocas com alguns chefes locais, os europeus foram capazes de capturar milhões de africanos e os exportar para vários pontos do mundo, naquilo que ficou conhecido como escravidão. No princípio do século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, começa o neocolonialismo. No continente africano, as principais potências europeias desenvolveram uma corrida à África de uma forma massiva e ocuparam a maior parte do continente africano, criando muitas colônias. Então, galera, a colonização, tá, ela é muito diferente da neocolonização. Tá? Começa pelas duas palavras, né, pelos dois sistemas serem diferentes. Colonização é uma coisa e neocolonização é outra. Neocolonização significa um novo pensamento colonial, tá? Diferente da colonização do século XIV, XV, XVI, XVII. No século XIX houve o neocolonialismo. Tá? Já começa por aí a diferença. Tá? Eu vou explicar para vocês rapidinho o que significa colonização. Tá? Então, a partir do século XIV, tá, e XVI, tá, esses séculos são assim um período áureo do colonialismo, tá? Uma prática de dominação política e econômica, quase sempre através da força, onde um país colonizador, ou seja, a metrópole, né, domina e coloniza, como se nunca estivesse existido alguém nesses lugares. Então, vários países da Europa entraram nessa onda, em especial os primeiros, né, os grandes percursores, os que começaram o ato de colonização, que foram os países ibéricos, né, que foram a Espanha, tá, e Portugal. Então, para entendermos melhor o colonialismo, veremos dois termos que não aparecerão novamente no neocolonialismo, apesar de vermos claras similaridades entre elas, entre essas duas práticas. Vamos falar sobre o mercantilismo e o pacto colonial. Então, o mercantilismo aí foi a prática política e econômica imposta pelos governos absolutistas, né? Que governos são esses, professor? A monarquia, o rei, Portugal, da Espanha, tá? A Europa durante o século XV até o século XVIII, tá? Esses países investiam muito em explorar e colonizar diversos territórios, não só na África, tá? Mas sim na Ásia, depois do Novo Mundo, com a chegada de Cristóvão Colombo, tá? E também na Oceania, no século XIX. Então, essas grandes potências europeias, além de Portugal e de Espanha, depois vieram a França, a Inglaterra e todas as nações europeias, elas tinham o princípio de explorar o território, tá? Acumular riquezas, tá? E enriquecer a metrópole. Então, dentro desse pacto colonial entre metrópole, né, que eram as grandes potências europeias, e colônias, que era a África, por exemplo, e como foi o Brasil também, o Brasil foi uma colônia de Portugal, essa relação era muito, tá? Muito desigual. Ok, galera? Então, já no século XIX, tá, tivemos a expansão do capitalismo industrial. Tá? O capitalismo industrial foi a segunda fase do sistema capitalista. Ele substituiu, tá, o século XIV, o século XV, XVI, XVII, tá, que era o capitalismo mercantilista. Então, no princípio do século XIX, a Inglaterra lá começa a se industrializar. Nasce aí uma nova fase do capitalismo com a indústria. E começa aí, ó, um novo pensamento colonialista, né? Tá? E a bola da vez, ou seja, a área escolhida a ser partilhada foi o continente africano. Tá? Então, essas potências se desenvolveram, tá, industrialmente através da exploração da mão de obra, da exploração de matérias-primas, né? O território africano é um território, é um continente que possui muitas reservas naturais,
tá? É bem parecido com o Brasil, tá? Rica em matérias-primas, então essas grandes potências europeias, elas estavam quase entrando numa Primeira Guerra Mundial, quase causando uma Primeira Guerra Mundial, tá? E com isso, houve a necessidade de partilhar o território africano. Isso causou muitos problemas, tá, para a população desse continente. Então, galera, o neocolonialismo, tá, foi um fenômeno que teve início após o boom da industrialização, ou seja, como eu falei anteriormente para vocês, a Inglaterra começa a trabalhar uma nova fase do capitalismo com a indústria. E essa indústria precisava de matérias-primas. E não havia matérias-primas no território europeu o suficiente para atender a demanda, porque o crescimento populacional foi muito grande. Então é a chamada lei da demanda e da procura, tá? Demanda e procura e consumo, tá? Produção e consumo. Então não haviam fábricas, né? Equipamentos para se elaborar produtos, mas não havia matéria-prima, porque uma fábrica, uma indústria de matéria-prima, ela não consegue elaborar nada, tá? Então esse fenômeno aí, tá, aconteceu na metade do século XIX, tá, na Europa, e procurou aí novos mercados consumidores, tá? Naquela época a Inglaterra, tá, não passou a ser a única nação industrializada, porque ela levou para a Bélgica, para a França, para outros países da Europa também o campo industrial. Mas quem iniciou, tá, quem revolucionou o campo industrial foi a Inglaterra. Então houve uma grande transformação social, econômica e política, não só na Inglaterra como fora dela, tá, com a segunda fase do capitalismo. Então eles viam, né, uma zona de influência, né, uma zona para ser influenciada, que é a África, tá, com a mão de obra de baixo custo, tá, os europeus voltaram os seus olhos para os mercados não explorados e com tudo o que eles precisavam. Então o continente africano foi aí o território a ser partilhado, tá, e explorado por diversas potências europeias. Além da Inglaterra, né, a gente tem aí a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, Portugal, entre outras nações. A maior parte da partilha, né, a maior parte dessa divisão ficou entre as duas grandes nações coloniais, os maiores impérios coloniais, o primeiro britânico e o segundo francês. Então, galera, a partir de 1880, né, a competição entre as metrópoles, né, com as grandes potências europeias, pelo domínio dos territórios africanos se intensificou, tá? Quase se deflagrou uma Primeira Guerra Mundial. Com isso, tá, se foi necessário 4 anos depois a partilha da África, que tem início de fato com a Conferência de Berlim na Alemanha. 4 anos depois, essas grandes nações, tá, elas se encontraram para dividir, tá, seus respectivos territórios, seus respectivos limites territoriais, tá, e explorar o continente africano. Tá? Os únicos países africanos que não foram colônias foram a Etiópia, né, que apenas foi brevemente invadida pela Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Itália não teve um papel muito abrangente, né, na partilha da África. Não foi uma potência que se apossou, né, de muitas colônias no território africano, continente africano, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Não teve muito destaque, tá? E a Libéria, que tinha sido recentemente formada por escravos libertos dos Estados Unidos da América, tá? Somente dos escravos das colônias do sul dos Estados Unidos, das colônias a leste, né? Tivemos as colônias do norte, do sul era escravista, e a do norte não era, tá? Era mão de obra assalariada, né? As colônias do sul eram escravistas, usavam mão de obra escrava. Aí foram sair dos Estados Unidos para um país chamado Libéria. Então aí temos uma charge da Conferência de Berlim, né? Temos aqui os grandes líderes europeus, tá? Franceses, ingleses, portugueses, espanhóis, alemães, italianos, tá? Belgas. Eles falam o seguinte: vamos ver
como é que a gente divide isso. Esse segundo cidadão fala, essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. E o outro cidadão aqui por último fala assim, se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Tá? Então essas nações europeias aí, como todo o seu senso de humor, né, que a gente vê nessa charge aí, eles partilhando um bolo, né, que eu não entendo, né, acharam uma certa solução. Porque antes, né, em 1880, eles quase deflagraram a Primeira Guerra Mundial. Então, de uma forma irônica, né, sarcástica, tá? Eles viram a África como um bolo e essa charge foi feita através de um humor e sarcástico, né? Então, essas nações europeias, com todo o seu senso de humor, tá? Que eles queriam? Para que cada um ficasse no seu quadrado, né? Em 1884, tá? E em 1885, tá? Quando aconteceu a Conferência de Berlim. Então, eles se reuniram na capital alemã, né? E entre eles, simplesmente dividiram suas posses no continente africano. Simples assim, né? Com aqueles ditados, né? Aquele é meu, esse é seu, que tanto faz, o que pensa que vai viver, quem vive lá, entendeu? Quem pensa que vive lá, né? Então isso garantiu um monopólio muito similar ao que vimos no período colonial, tá? Não sei se podemos dizer que houve um lado bom, tá? Mas nesse período, tá, eu creio que essas nações europeias investiram um bocado em infraestrutura nesses países. E é claro que não foi porque eles são bonzinhos. Vamos pensar nos dias de hoje, né? Como você vai vender um carro para um local em que não há asfalto, né? Um smartphone para onde não existe telefonia, móvel ou internet. Fazer com que esses países comprassem esses produtos demandava investimentos, que também era uma forma de ganhar dinheiro. Ou seja, eu te empresto, você constrói e depois me paga com juros. Aí eu ganho mais ainda vendendo o que você precisa. Então essa imposição econômica, ela ficou muito clara, tá? Até agora, tá? Além disso, né, os países colonizados sofreram também com imposições sociais, culturais e políticas, diferentemente do primeiro período colonial, lá no século XIV e XV. Então, apesar de não falarmos mais em impacto colonial, tá? Nessa era do século XIX, né, com a Conferência de Berlim, agora víamos governos locais com as cordinhas puxadas por mãos europeias. Isso passava para os povos locais uma falsa sensação de não dominação. Com isso, até a América Latina sofreu, né? Tínhamos governos locais com grandes indústrias de capital externo e empréstimos e algemadores. Tá? A dependência econômica se transformava em vários outros problemas, tá? O que se perdeu culturalmente. Nem precisamos comentar, além da arrogância de que vinha do território de fora, do continente de fora europeu. Aqui, galera, a gente vê o continente africano bem mais subdividido nesse primeiro mapa, né? A gente vê o continente africano aqui, tá? Tanto de norte a sul, leste, oeste, a parte central, tá? O norte nem tanto, né? Mas na parte, tá, do noroeste, central, parte leste aqui também no sul, o continente africano ele é muito subdividido, né? Porque haviam muitas tribos diferentes uma das outras, tribos inimigas, tá? Que cada um tinha aí, cada tribo delimitava os seus territórios, as suas fronteiras, tá? Os seus limites de fronteiras aí, de uma forma diferente do que foi depois, ó. Olha aqui, essa aqui é a Conferência de Berlim, e aqui era o antes dos portugueses, espanhóis, ingleses, franceses chegarem, né? Então a gente vê um território totalmente fragmentado, né? De uma forma bem mais intensa, tá? Diferente dessa área aqui, né? Esse território africano com a partilha, tá? Em 1880 com a Conferência, tá, de Berlim, com a partilha da África, tá? A gente vê a França aqui, ó. Olha a França, grande parte do território africano, tá? Esses países do norte da África aqui, Argélia, Marrocos, falam muito francês, a Costa do Marfim também fala francês, África do Sul aqui, Botsuana,
tá? Outros países aqui, ó, tá? Aqui, se eu não me engano, é o Egito, tá? Essas regiões aqui, ó, dominadas por maior parte dos dois maiores impérios coloniais do mundo, tá? Que foi o britânico e o francês. Então, a França e a Inglaterra tiveram aí um grande destaque, tá? Porque depois da Inglaterra, tá? Depois da indústria, a Inglaterra foi a pioneira na indústria. Depois a França também se industrializou. Então, o poder tecnológico, o poder econômico prevaleceu também das demais potências europeias que tem aqui. Ó. Depois temos a Alemanha teve grande destaque, né? Portugal, a mesma coisa, tá? Moçambique aqui, Angola. Temos a Bélgica aqui no Congo. Foi a pior colonização empregada no território africano, tá? Vou falar um exemplo para vocês aqui, né? Quando haviam escravos negros, né? Escravos fujões, eles cortavam, mutilavam a perna, uma mão, eles eram muito cruéis. O pior tipo de colonização empregada por exploração no território africano, a belga. Temos os italianos aqui, ó, na Etiópia, tá? Temos a Espanha, temos os outros aí, tá? Então a maior parte aí, tá? São de potências europeias que partilharam o continente africano, tá? Então a partilha é feita de maneira arbitrária, ou seja, forçada, né? Muitas dessas tribos aqui, ó, desses territórios bem pequenininhos aqui, se juntaram com outras tribos inimigas. Isso causou dizimações, guerras intermináveis, tá? E uma matança, um genocídio muito grande causado pelos europeus, tá? Né? Não é que os europeus mataram, né? Assassinaram, tá? Diversas tribos africanas. Não, é porque muitas tribos africanas estavam divididas, separadas umas das outras, mas eram inimigas. Então, o que os colonizadores fizeram? Tá? Os neocolonizadores. Eles fizeram áreas maiores, juntando várias tribos inimigas. Aqui, por exemplo, ó, aqui no Congo, tá? Ó, aqui, olha como é que era antes, né? Muito subdividida, né? Os territórios, né? O território africano, o continente africano. E como é que ficou aqui? Então, muitas dessas tribos ficaram próximas das outras juntas, né? Então houve uma matança, um genocídio muito grande, tá? E os europeus, tá, fizeram isso também de propósito. Eles se aliaram, né, a algumas tribos, tá? E em contrapartida, tá, essas tribos que se juntaram com os europeus matavam as outras. Mas tudo de caso pensado. Então, não respeitando as características étnicas e culturais, eu acabei de falar, a etnia, a cultura. Cada lugarzinho desse aqui, cada pedacinho aqui, ó, fragmentado da África, tinha uma etnia e uma cultura diferente de cada povo. O que contribuiu para muitos dos conflitos atuais no continente africano, tribos aliadas, tá? Tribos aliadas, tá? Se juntaram aí com os portugueses, com os espanhóis, com os ingleses, franceses, tá? Mataram, tá? Muitas dessas tribos no território africano. Então a gente vê uma partilha muito diferente do antes e depois. Infelizmente foi, tá, uma consequência muito grave. Eu posso falar até de outras consequências aqui, né? A gente pode listar várias aí, dizer que são que se não foram as mesmas, tem algumas coisas semelhantes, tá? Não dá para cravar assim que a origem da desigualdade social foi o projeto colonizador. Se formos analisar cada uma das culturas que sofreram com isso, veremos que haviam diferenças sociais dentro de todos os povos. Claro que não era assim tão gritante ou excludente, tá? Como acabou se tornando após os dois períodos coloniais. De exemplos, temos no colonialismo a inserção de uma classe totalmente nova no continente americano. Por exemplo, tá? Quando os portugueses e os espanhóis chegaram no Novo Mundo, tá? Mas antes eles já tinham vindo aqui também, tá? Já tiveram ido no continente africano bem antes de chegar na América, tá? E se o neocolonialismo, né, por exemplo, a Inglaterra inicia uma guerra ao tráfico de escravos,
pelos motivos errados, né? E sua luta é apenas contra o deslocamento interno e a exploração que era tão cruel quanto. Com a exploração material que ocorreu nos dois períodos, tanto no século XIV, XV, XVI, XVII, e também no século XIX, ou seja, no colonialismo e no neocolonialismo, tá? Foram assim fases com algumas características diferentes, tá? Por exemplo, na América não vimos o problema fronteiriço, né? Que vimos a gente viu na África, tá? A divisão territorial da colonização na América foi muito diferente do que aconteceu na África. Se foi diferente porque também foi pensamentos diferentes em épocas diferentes, tá? O colonialismo foi no século XIV, XV até o século XVII, tá? E o neocolonialismo no século XIX. Aqui falamos sobre descolonização, né? O território africano, hoje o continente africano ele é totalmente descolonizado, né? Mesmo assim ainda sofre uma certa influência indireta, tá, dos europeus. Tá? A África ainda continua sendo uma área de influência europeia, tá? Porque a Europa hoje é o continente mais desenvolvido, mais rico, tecnologicamente falando. A cultura, eles se acham os maiorais, né? Eles se apoderam da cultura alheia, tá? Então a descolonização aconteceu, tá? Não só no continente africano, mas em todo o planeta. Tá? Um fator que influenciou o início do processo de descolonização foi a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa em 1939 e 1945. Um acontecimento que envolveu muitos países, dentre eles as nações europeias que detinham territórios da exploração da África. Após o conflito, a Europa ficou bastante debilitada no âmbito político e econômico. Tá? O enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de luta pela independência em todas as colônias africanas. No decorrer da década de 60, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus consideram pacificamente independência, as colônias, né? Porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados confrontos entre nativos e colonizadores. Então a descolonização foi aí em algumas áreas da África e no mundo inteiro, né? De uma forma pacífica e não pacífica, tá? Muitos conflitos, muitas guerras, tá? Mas também de uma forma pacífica, tá? Hoje a gente vê o continente africano sendo o mais pobre do mundo. Por quê? Tá? Após a descolonização, né? Os europeus eles entregaram, tá, os respectivos governos nas mãos das pessoas erradas. Esse que é o problema. Então por isso que o continente africano hoje não tem serviços públicos, né? Como saúde, educação, segurança, renda, emprego, tá? Infelizmente, tá? O continente africano está entregue à própria sorte, tá? O governo está nas mãos de poucos, né? Que tem a maior parte da riqueza, né? Aquela chamada frase, né? Muitos com poucos, poucos com muitos, né? Os poucos com muitos são os ricos, são os políticos, né? Que exploram, né? A cada dia o território africano e o seu povo, tá? Independente do estado, independente do país, tá? Que esse chefe de estado da província, né? Do território no geral aí, ele se manifesta em relação ao seu regime político, né? Tem muitos regimes políticos monárquicos aí, alguns monárquicos ainda, antigos, né? Ditadores, tá? Infelizmente, tá? Essa descolonização trouxe aspectos negativos. Além da instabilidade política, aconteceram diversos conflitos entre os grupos étnicos rivais. Mesmo com essa independência proclamada, ainda continuam ocorrendo diversas repressões aos grupos minoritários, assim como acontecia no período colonial. Aqueles que possuíam maior poder continuavam a maltratar e humilhar os mais fracos. Essa divisão resultou em um continente fragmentado em 53 países independentes. E a má divisão dessas terras resulta em conflitos entre as tribos até os dias de hoje, o que impede o crescimento e a estabilidade política e econômica da região. Então, ainda há muitas rivalidades entre tribos, tá, africanas. Após a descolonização também, os problemas econômicos, políticos, tá, em relação aos que estão no poder, que foram aí
instituídos, né, após a descolonização, tá? Tem muitas famílias que estão no poder há anos, tá? Em alguns estados, alguns países africanos, e quem deu esse poder para eles foram os colonizadores europeus, tá? Então, muitos desses colonizadores, tá, após a independência, eles entregaram, infelizmente, o governo na mão das pessoas erradas. Por isso que a África hoje passa por problemas seríssimos. É o continente mais pobre do mundo. A fome, a miséria, a pobreza, o desemprego, tá? É um país que não tem um poder tecnológico avançado, tá? Os países mais industrializados aí, mais ricos, são a Nigéria, é o país mais populoso da África, né? Temos a África do Sul, ali os países do norte da África, né? Como Argélia, Egito, Marrocos, né? Aquelas regiões ali que foram muito colonizadas também por franceses, tá? São os países aí que têm um destaque maior no campo industrial, mas são países que meramente exportam matéria-prima, né? A matéria-prima não tem um valor comercial igual um valor industrial, um produto industrial. O produto industrial é muito mais caro, tá? Então, um país hoje que infelizmente é somente exportador, tá, de matéria-prima e importa tecnologia de fora, tá? Porque os políticos africanos, né, a boa maioria não trabalha a pesquisa e desenvolvimento, a evolução da educação, tá, para dar uma educação de valor aos jovens, né, uma saúde adequada para a população, renda, emprego, tá, segurança. A gente vê vários atentados terroristas contra tribos rivais, tá, essa guerra civil, a gente vê em vários países, infelizmente, no território africano. Então são consequências da descolonização, infelizmente, tá, nesse território. Aqui temos a África descolonizada, tá? Temos a República Democrática do Congo, antes era o Congo todo, agora tem o Congo e a República Democrática do Congo, tá? Temos a Libéria, e a Libéria que recebeu, né, muitos escravos dos Estados Unidos após a independência, tá? As colônias do sul dos Estados Unidos, esses escravos vieram para cá. Tá? Temos os países do norte aqui, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, tá? Temos a Etiópia, a Somália, o Sudão agora que é Sudão do Norte, Sudão do Sul, tá? O Sudão hoje não é mais assim, hoje o Sudão está dividido em duas, né? Sudão do Norte, Sudão do Sul, tá? Então aqui temos os países independentes antes de 1945, ó, tá? Os verdes mais escuros, verde mais clarinho de 1945 a 1959, tá? Que eram países independentes, tornaram independentes. O verde mais claro depois de 1960, né? O da descolonização europeia. Em litígio ainda são áreas ainda que são controladas por outras potências da Europa. O Saara Ocidental controlado pelos Marrocos, né? O Marrocos foi também um território colonizado pelos franceses. Ok, galera? Então, essa foi a aula da partilha da África. Eu tive que falar sobre neocolonização, colonização, sobre essa partilha da África, né, que pelos europeus foi de uma forma sarcástica, né, irônica, em tentar inferiorizar o território africano, o continente africano, e compará-lo com um bolo, né, e partilhar entre as potências europeias, tá? Até o Japão também estava nessa, tá? E entre outros países, Estados Unidos também. E com isso, tá, fazer o que bem entendem, né, daquela época, no século XIX, tá, em 1880, tá? Eles fizeram essa partilha aí e causaram aí até hoje, né, consequências gravíssimas, tá, para o território africano, por ele ser o mais pobre do mundo, tá, por ele ter aí fatores naturais, né, matéria-prima, recursos naturais abundantes. Isso atraiu aí essas grandes potências para se fortalecerem no campo industrial, porque no século XIX, como eu expliquei anteriormente, era a Revolução Industrial, a segunda fase do capitalismo, já com o neocolonialismo, né? E no século XIV, XV, XVI, XVII,
tá? Foi a era das navegações, a primeira fase do capitalismo mercantilista comercial. Ok, galera? Então, boa aula para vocês. Tá? Vou colocar na plataforma essa aula, tá? Vou botar algumas atividades para vocês. Eu devo botar as atividades para vocês aí na aula aí. Não sei se eu vou passar umas atividades complementares para vocês, que o livro já se findou, né? Acabou o segundo bimestre, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E a gente, tá? Resolve, tá? Tira qualquer dúvida. Então, até a próxima, galera.